Mas eu estou sendo proibido pela Manuela, minha filha, de falar a introdução aqui, porque eu gasto horas, é uma chatice, ninguém suporta. Não, eu só queria agradecer, de fato, a presença de vocês, de cada um de vocês. É sempre uma alegria esse modelo que nós concebemos, um pouco de não ter curadoria, de ser escolhas da Estela e minhas, com uma espécie de gabinete de arte, não de galeria um funcionamento mais tradicional, mas sempre chamar um crítico de arte para escrever o texto e para conversar. E nós guardamos com todo cuidado aqui, tudo que é dito está gravado e um dia, sinceramente, eu pretendo publicá-lo, porque eu acho que há algumas preciosidades que a gente não deve perder, porque fazem parte da história da arte brasileira. Então eu queria agradecer muito ao Felipe Scovino, que é um grande... ele não é só dessa geração um intelectual importante e um crítico que leva com muito cuidado, com muito desvelo o seu fazer, não. Ele tem, quer dizer, um olhar muito especial para a arte contemporânea, que eu admiro profundamente. As associações que faz, as preocupações que tem, a sensibilidade, né, que carrega diante do mercado e as influências nefastas que nós galeristas produzimos no mercado. Os curadores também. Mas, enfim, não você. Mas, de alguma maneira, então, eu queria fazer esse agradecimento muito especial ao Felipe, porque ele é uma pessoa importante, não para nós, que somos amigos e tudo mais, mas é importante para o circuito de arte. Quando eu estiver triste, eu vou olhar essa gravação. Vamos ver ele até o final, né? Quem sabe? Não, mas pô, depois dessas palavras. Até lá. Depois dessas palavras. Tem que ver o desfecho. Não. Não, porque nós estamos aqui diante, desculpe isso não insistir nisso, nós estamos aqui diante do Paulo Sérgio. Pô, mestre. Que é uma referência. E quando eu olho para o público e vejo o Paulo Sérgio, eu fico comovido e acho que a gente deve convocar essas palavras mesmo para reanimar um pouco o mercado, no sentido de a gente não pensar que a crítica morreu, né? Que a crítica permanece. Ela pode estar sendo escanteada, jogada de lado, mas ela não deve... O fera chegando. Olha muito aí. Ela não deve deixar de estar presente. Então, quando eu olho para o Paulo Sérgio, isso me vem e é uma referência. E ali tem o legado, um dos bons legados do Paulo Sérgio, que é o Pedro, né, Duarte. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial a você, Ana, porque essa exposição nos é muito especial. Eu acho que veio no momento certo, não só das suas pesquisas, da sua produção, em que você revisita um olhar muito, eu acho que maduro, mas revisita certas questões da sua trajetória de artista de maneira absolutamente renovada, né, colocando outras questões, né, não são poucas. E, portanto, a galeria se sente assim muito contente, muito feliz de acolher essa exposição. Eu costumo dizer que nós, galeristas, somos privilegiados, porque a gente tem a sorte de todo dia olhar essas obras, quer dizer, e perceber. E quando elas estão nos doando a cada dia alguma coisa nova, porque a exposição, de fato, é relevante e deu certo, para usar uma expressão meio do mercado, né? Mas eu queria falar mais sobre o pulso, assim, de que é uma exposição importante, é uma exposição que eu acho que vai marcar. Então eu queria deixar
esse agradecimento com você, tá, Ana? Então vamos lá. Agradecer aos meus queridos galeristas, muito carismáticos, muito queridos da cena artística carioca, logicamente meu também. O Scovino, que é um colaborador de longa data, né, já escreveu outros textos e a gente também tem projetos futuros juntos, né, um livro e tal. E vou introduzir um pouco aqui a exposição, como ela começou, né? E aí o Scovino vai entrando assim mesmo. Aí, então, essa exposição são 25 anos, né? Que é um número meio assustador, assim, mas também achei bom falar que eu também não estou escondendo. Eu comecei a expor cedo, logo que eu me formei na arquitetura, mas na cerâmica são 10 anos, né? Quase 10. Então, eu acho interessante trazer para essa discussão mais esses últimos 10, que na verdade dialogam com os 15 anos anteriores, né? Então, assim, eu vim para a cerâmica no momento que eu estava super em crise, assim, em crise, acho que eram vários motivos, mas assim, um deles era que a escala do trabalho começou a ficar muito grande, assim, eu gosto de fazer trabalhos grandes, eu também me realizo muito com isso, com esses desafios, né, as grandes instalações, mas isso estava sempre demandando um esforço muito grande de lugar para expor, de custo, de verba, de pessoas envolvidas, né, isso vai virando enfim, isso vai tirando um pouco esse prazer do dia a dia da arte, eu acho, né? Do ateliê. E até então, eu tinha um ateliê, mas o meu ateliê não funcionava como um ateliê de produção. O meu ateliê era um ateliê onde eu montava as obras, onde eu encomendava, eu quero fazer um negócio com ferro, com concreto, com não sei o quê, e eu ia encomendando e eu montava no ateliê, mas a produção da obra propriamente, né, fazia maquete, desenhos, croquis, estudos. E quando eu entrei na cerâmica não teve jeito, eu botei a mão na massa e isso foi a grande surpresa assim, da cerâmica para mim, que é ter uma rotina de ateliê onde eu vou quase todos os dias trabalhar, né, até porque a cerâmica ela demanda ela demanda um cuidado muito grande assim de são muitas etapas, você tem que estar muito junto, assim, né? E essas etapas também, elas me ensinam todo dia, né? Assim, então, o negócio quebra, tem que fazer diferente, você é colocado, a própria produção do trabalho, a tomada de decisão, tudo isso ficou muito mais ágil e o trabalho conseguia evoluir muito mais rápido desde o momento em que eu tenho esse ateliê onde a produção é controlada por mim, assim. Então isso é uma coisa em comum desses trabalhos, que são todos de cerâmica, mas aqui a gente tem um pouco um panorama desses 10 anos de cerâmica, né? Que a gente tem 3 grupos de trabalho e eles mais ou menos representam o início, o meio, o início, que são essas grades, o meio, que são esses trabalhos da série Entroncados do Paço, e o momento atual, que são esses com os tubos, né? E, enfim, um parênteses só que todas as obras foram produzidas esse ano, mas elas dialogam com, essa daqui dialoga com as grades, um resgate das grades que eu fiz há quase 10 anos atrás, né? Então, quer falar um pouquinho mais? Posso falar? Bem, eu estou saindo de uma gripe, pode ficar tranquilo, que eu não vou gripar ninguém não, porque já tem 10 dias, finalmente hoje estou conseguindo falar, sem ser tão fanho, né? Bem, mas para nada, agradecer as gentis palavras do Maneco, agradecer o convite da Estela, do Maneco, da Ana, para estar aqui nessa tarde com vocês. Agradecer a vocês que vocês largaram a Copa do Mundo para vir esse papo aqui, porra, arte, né, Pedro? Entre um jogo e outro, entre Senegal e Bósnia, Estados Unidos,
Enfim, muito significativo essa sala Aí tá eu vi que cheia. tá entre os nomes. Mas, enfim, prazer falar novamente, né, sobre o trabalho da Ana. Com a reportor a gente vem trabalhando juntos, assim, quer dizer, de algum tempo, e nos últimos tempos, nos últimos anos, melhor dizendo, né, fizemos a exposição ao passe, agora há esse livro, né, em andamento, enfim, espero que saia, enfim, tão logo que seja possível, né, para que vocês tenham um conhecimento ainda mais amplo sobre o trabalho da Ana. E acho que, sei lá, para a gente começar aqui a conversar, né, a debater o que está diante de nós, que nos cerca, você acabou de falar sobre um signo, um índice que é muito presente no seu trabalho, e eu digo praticamente desde o início mesmo da sua trajetória, que é o grid. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em trabalhos mesmo do iníciozinho ali, os trabalhos até instalativos, né? Você fez no Rio, em São Paulo, talvez esse sistema, né, de uma malha ortogonal que portanto, indiciava ali, né, questões que até hoje são presentes na sua trajetória, como construtivo, né, a ideia, né, que você trabalhou na sua tese de doutorado, né, a metáfora do canteiro de obras, né, pensando a relação do seu trabalho também, né, com os artistas minimalistas, né, um pensamento assim, original, né, sobre essas associações. Mas me chama muito a atenção que nessa sala, por exemplo, não só tem o grid, como você acabou de falar, né, os trabalhos em grade, mas existe também essa ideia de uma elasticidade, que de alguma maneira estava também ocorrendo, por exemplo, nas pontes, né, enfim, trabalhos de alguma maneira onde você opera sobre a flexibilidade a respeito daquele material com que você trabalha, né, que você está trabalhando naquele instante. Muitas vezes, por exemplo, tornando, né, o metal flexível, né, o metal que seria talvez uma ordem, né, da concretude, né, da precisão e da inflexibilidade, você inverte as propriedades a respeito desse material para, eventualmente, né, trazer esse signo da grade. Né? E acho que isso é, assim, a gente talvez começar aqui a conversar conjuntamente, fico interessado em saber como você traz a grade hoje em dia, mas a partir de um dado que é relativamente novo no seu trabalho, que é a cerâmica, né? Você vem trabalhando nos últimos anos, mas é uma operação relativamente nova. Esse resgate da grade, assim, ele veio muito nesse choque com a matéria da cerâmica, né? Porque a matéria, quando eu fui para a cerâmica, a matéria era uma grande novidade, assim. Eu me encantei pela extrusora, assim, que para mim era uma espécie de um elemento pré-dado, né? Porque é uma espécie de uma máquina onde você coloca o barro, você abaixa tem um êmbolo e saem tiras, saem os tubos, né? E isso dialogava muito com essa ideia do pós-minimalismo, e do minimalismo, de não ter o toque da mão, né? De ser uma coisa quase industrial, né? E eu comecei a trabalhar com montagens, um pouco na filosofia de uma maquete, né? Essa coisa da montagem, todos os trabalhos têm muita montagem, à exceção desses mais novos, que a montagem ficou no metal, né, e não na cerâmica. Mas a forma era muito similar a uma maquete, né? E como assim, a matéria era muito nova, eu quis trazer um assunto que era muito familiar para mim, e eu não tive dúvidas que foram as pontes e as grades. As pontes não entraram aqui nessa exposição, mas elas foram as primeiríssimas coisas que eu fiz, em seguida foram as grades, né? Então, mas as grades, elas tinham aparecido justamente sempre não como protagonistas, assim, né? Elas estavam dentro da questão das fotos, depois ela estava nas fitas, nesse emaranhado, que não era tão evidente assim, né? E de repente elas ganharam um protagonismo, né? Viraram a primeira estrela, assim, e não Sim. uma coisa, não um apoio para outras coisas, né? E eu fiz algumas grades, eu nunca tinha exposto essas grades, né?
eu expus algumas na Pinacoteca, que era uma espécie de uma retrospectiva, mas eu nunca tinha feito uma série maior de grades, exposto essa Você série. falou dessa última exposição na Pinacoteca aqui do Rio. Que era meio retrospectiva, né? Mas assim, eu queria muito, como essa sala que eu tenho as 4 grades, uma do lado da outra, assim, realmente, eu sempre quis fazer isso, porque isso mostra muito a serialidade, né? Essas pequenas variações e a cor que vai de um para o outro, e, enfim, as tramas, isso é uma coisa que eu realmente me deu muito... Não, fiquei bastante satisfeita com a exposição. Óbvio que o artista sempre tem suas críticas, autocrítica, mas realmente a série aqui de 4 grades fica muito bacana. E ela tem uma questão muito interessante que surgiu aqui, que a cor, né, que eu usei, eu tinha usado um pouquinho de cor nas grades lá atrás, mas a cor foi muito apagada, eu fiquei muito só na porcelana branca. A cor, né, tem terracota, que é muito a cor de elementos da arquitetura, elementos cerâmicos da arquitetura, a cor da telha, do tijolo, né, e uma pessoa me falou assim, você nunca pensou em fazer utilitários? Como um cobogó, né? E assim, eu realmente não tinha muito me tocado assim disso. Isso não era uma questão tão importante para mim. Mas eu acho que tem sim, depois que ela falou, eu olho e não consigo não ver mais essa situação do tijolo. Então assim, na verdade a arquitetura é mais forte no trabalho do que a gente às vezes imagina. E elas também têm uma tridimensionalização muito grande, assim, essas grades, assim, elas não são maquetes, mas elas acabam tendo essa dimensão um pouco de maquete, talvez pela escala, porque elas têm uma certa tridimensionalidade. Também a gente fala, parecem 2 prédios e tal. Eu acho assim que tem uma questão dele ser uma escala pequena, mas ele engendra uma situação maior, entendeu? Uma espacialidade maior. É por isso que eu quis dizer que a grade tem bastante espacialidade e tem um lado um pouco projetivo também, assim como as pontes, entendeu? Assim, enfim. E acho que na situação de ter os relevos e os tamanhos diferentes, isso é potencializado, assim, né? Bastante. Então as grades retornaram. Não, sim, não, eu achei interessante o que você falou agora no final, porque tem uma espécie de oposição, né, entre aspas, porque a grade não é a maquete, mas ao mesmo tempo ela tem esse dado projetivo, né? Sim. Ela parte de um pensamento, né, acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas a Ana é formada em arquitetura, né, então essa formação, talvez até consciente e inconscientemente, você vai dizer melhor do que eu, ela caminha junto com o seu pensamento, né? Como você organiza essas estruturas, né? As formas, e acho interessante como essa relação, que na realidade não é exatamente uma relação de oposição, né? A maquete, né? A ideia de escala, mas também o dado projetivo, elas caminham juntas. Agora tem uma outra, abrindo um pouco essa que a gente está comentando também, né, talvez vetorizando assim para um outro aspecto, né, do trabalho, uma coisa que a gente conversou bastante na exposição do Passo, né, que é o dado da dinâmica também desses trabalhos, né. Eles têm uma velocidade que é intrínseca a eles, né, pensando aí na ideia de projeção, né, eles projetam de certa maneira uma velocidade, né, uma rapidez, né, uma dinâmica que é própria a eles, mesmo que isso, enfim, esteja estático, né? Mas é também uma projeção que é feita, né? Que é apresentada, né? Que é veiculada, enfim, ao público, ao espectador. Né? Eu acho que tem a grade, ela aparece aqui um pouco numa forma meio de teia, né? Mas o emaranhado, né? Sim. É uma grade não tão organizadinha, mas assim, aquela ali, ela tem um emaranhado mais que sai um pouco do controle, assim, né? Ela já vai para um lado um pouco
interessante nesse sentido de Disruptivo. um certo caos, assim, que tem a ver com uma questão urbana, que os trabalhos sempre acabam carregando. Pois é, isso é uma coisa assim que por mais que eu negue a arquitetura e eu não pense tanto nela quando eu estou fazendo os trabalhos, ela meio ela tá, mas eu podia nem ser arquiteta e tá também, assim, Sim, mas acaba que eu sou, mas assim, eu sou, mas eu nunca trabalhei com isso, mas assim, mas assim, eu acho que tem uma questão urbana que eu tento transmitir um pouco nas obras e dessa questão das estruturas, né, não é tanto a arquitetura, mas assim, é a cidade com suas estruturas, então suas pontes, seus viadutos, suas torres, né, como é que tem o nome daquilo? As suas tipografias, ou tipologias, suas tipologias, né, esses são elementos, são tipos de estrutura, né, e eu achei interessante que falar um pouco também, que apesar deles não estarem aqui tão evidentes, assim, tão literais, assim, as torres e as pontes são recorrentes no trabalho, eles são revisitados, assim, né? Eu queria falar um pouco sobre essa ideia de você estar sempre revisitando o seu próprio trabalho, assim, né? Então eu já fiz torres de acrílico, depois eu fiz de concreto, ano passado eu fiz torres novas de metal, de tubos de metal, e também tem um pouco essa coisa partindo dessa coisa da cerâmica também. As pontes também, eu fiz as pontes de vinil, depois eu fiz as passarelas de metal e agora fiz também umas pontes de cerâmica no início, assim, então são né, um pouco a partir do embate com o material, o tema entra de uma forma completamente diferente, assim, né? Completamente diferente, mas então tem vezes que o embate é mais com a matéria, mas às vezes o tema também, o tema é um tema ruim, falar em tema, eu não acho uma boa ideia falar em tema, mas eu não sei se é tema, eles são, sei lá, talvez detonadores de processos, mas eles existem, assim, né? E eles têm uma frequência de ir e vir. E isso também acontece com o próprio fazer dos trabalhos, né? Porque uma coisa, só para engatar-se com esse assunto, porque esses trabalhos mais recentes, que são esses tubulares, logo que eu fui para a cerâmica, eu comecei a querer juntar com outros materiais, porque eu tinha essa questão da escala como um grande desafio para mim. A cerâmica tinha uma limitação, mas eu queria fazer coisas maiores, então uma saída, né, seria misturar com outros materiais, né, como esse metal que expande a obra. E eu tentei fazer umas coisas com tubos que não evoluíram muito, assim, ficaram meio jogados de lado. E recentemente esses tubos voltaram, assim, nem imaginava, assim, então estava querendo falar um pouco dessa coisa assim do ateliê, das coisas serem retomadas e resgatadas, e da coisa de uma certa bagunça que fica por lá e que aí você vai catando as coisas e consegue no momento certo. Lógico que não é toda hora que essas coisas acontecem, mas de você bater o olho numa coisa que está lá encostada e caramba, isso com isso vai dar certo, enfim, uma coisa que você largou um tempão, né? Isso é uma situação muito da produção ali que está acontecendo, né? De uma ebulição do ateliê. E hoje em dia isso é meio raro também, assim, porque a gente vive num mundo muito virtual, entendeu? Então, eu nem quero usar computador no meu ateliê, assim, eu quero realmente viver um século passado. Ana, enfim, claro, você falou, né, que essa exposição retrata de alguma maneira os seus últimos 10 anos, óbvio que houve uma seleção aqui dos trabalhos, né, os trabalhos
que aqui estão expostos são trabalhos, digamos, planários, né? Trabalhos de parede. E você, ao mesmo tempo que você falou que concomitante a isso, você vem produzindo e ao mesmo tempo voltando, né, ao passado, assim, trazendo as pontes, mas configurando agora com outros materiais, né? Enfim, trabalhos estavam lá no início da sua trajetória que você tem retomado agora sob um outro olhar, digamos assim, né? E eu achei uma curiosidade assim, dessa exposição, que apesar de serem trabalhos de parede, né? Claro, eu entendo que seria um tanto difícil expor trabalhos tridimensionais aqui, né? Não é esse o espaço. Eles projetam, né? Eles se projetam em direção, né, ao espaço, né, à exterioridade, né? Tem uma relação desejosa, digamos, uma certa pulsão, né, de conquistar o espaço, né, de se ater ao espaço, de habitar, né, o espaço. E aí isso é interessante porque, remontando o que você falou no início, né, uma frase assim que me pegou, né, que é a relação projetual, né, você pensar como artista, como arquiteto, seja lá o olhar que você lança sobre os trabalhos, como é que isso se coloca, né? Como é que essa projeção, essa pulsão, né, de algo que sai da parede e deseja o espaço se coloca com tanta força assim no seu trabalho enfim, já lançando assim, uma segunda questão para você, outra coisa que para mim nessa exposição me pareceu ainda mais vivo, né, pensando na exposição lá tanto na exposição do Paço quanto na exposição na Pinacotec, que é essa gestualidade, né, principalmente naquele trabalho maior, né, que você acabou destacando ali na parede, né, tem uma presença até onde a gente pode colocar quase que pictórica, né, dessa gestualidade, né, do metal, né, formando esses círculos, né, que parecem mesmo, quer dizer, metaforicamente, né, remetem a essa ação sobre o papel, né, ação sobre a tela, né. Então, o que eu quero dizer com isso é que parece que há dois movimentos, sabe? Quase que contrários, quase que opostos, no sentido de que um deseja o espaço, resumidamente, né? De que um deseja o espaço e o outro se contém no plano, né? Entre aspas, né? Parece que há essa força concomitante agindo sobre os trabalhos, né? Assim, apesar de tudo, tem uma dimensão, tem um choque. Energia. Mas eu acho que meus trabalhos têm uma coisa do desenho, assim, da linha. E ao mesmo tempo tem uma questão do espaço grande, assim, né? Mas tem você fez essa pergunta. Eu acho que sempre vai ter uma coisa do espaço ligada à presença humana, assim, ao percorrer, até um pouco, né, o corpo ocupar o espaço, que é uma coisa Então, seja o meu corpo percorrendo o espaço com o trabalho, quanto o corpo do espectador, né, dependendo da escala, ou mesmo projetivo, né, porque quando é projetivo o corpo no olhar percorre também esse espaço, né? Sim. Mas eu queria falar também sobre um dado que é interessante pensar assim nessa coisa dessas polaridades, dessas, sei lá, dicotomias, oposições, né? É bidimensional, mas é tri também, ou esse termo também de tridimensional também é péssimo, mas enfim, mas eu acho que tem uma questão que ao mesmo tempo que tem um projeto, tem um desenho, tem um traço, uma coisa planejada, ao mesmo tempo muitos trabalhos aqui, eles extrapolam isso, eles rompem com isso, no momento que eles são feitos em duas etapas que não tem tanto controle uma com a outra, entendeu? Então, assim, né, esses trabalhos aqui, eu tenho essa cerâmica e quando eu vou fazer um metal, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Às vezes eu tenho uma ideia, mas não é 100% planejado.
inclusive, enfim, tem uma coisa de fazer e depois refazer, ou aumentar o tamanho do metal. E isso é uma certa contradição entre uma coisa que é tão planejada e uma coisa que tem um dado de acaso, aleatoriedade, né? Quando tu fala, aquele ali é o menos planejado, entendeu? Assim, então, e ele surpreende, assim, às vezes eu achei que ele fosse ficar diferente, assim. E isso é muito bom, assim, pro artista, né? Quando a obra surpreende, assim, às vezes para melhor, ou para pior, ou para diferente, enfim, quando a obra ensina, né? Assim, isso tem acontecido mais, assim, o trabalho tem hoje em dia uma vida própria que às vezes você controla até um certo ponto e o trabalho te devolve, né, algo que você não estava esperando tanto, assim. Então, que é o nome da exposição, Imprevistos. Pois é, os imprevistos têm a ver com isso. Os imprevistos têm uma experiência aí pessoal minha de imprevistos, mas eu comecei a querer dar títulos um pouco menos ligados à questão formal e tal do trabalho e trazer mais essa essência enfim, ligados a coisas do mundo, né? Então, enfim, era um dos assuntos falar dessa questão desse lado um pouco aleatório desses trabalhos, né? Que é uma composição não tão, né, de você não controlar a composição, você tem talvez uma intenção e aquilo ganha uma vida própria, né? Assim, e tá ligado a essa espacialidade também, essa gestualidade, tem um acordo ali entre as partes que permite Mas a cerâmica também não é um pouco isso? Hã? A cerâmica também não é um pouco isso, né? Não lida com acaso também? Lida um pouco, assim. Acho que você acaba juntando, né? É. Tanto o modo de fazer do trabalho, quanto, digamos, qual verbo posso usar, a preparação, né? Sei lá, esse emaranhado, né? Esses entroncamentos, né? Esse trabalho aqui especificamente, ele vem de um super acidente, assim, o negócio, eu queria fazer uma coisa completamente diferente, que quebrava, que não estava dando certo, já estava na terceira tentativa, e aí eu falei, não, isso tem que ser feito totalmente diferente, não dá para insistir assim. E aí eu deitei a peça, era uma peça vertical, eu deitei. No que eu deitei, eu visualizei esse trabalho. Assim, então, assim, a cerâmica ensina também, né, nesse sentido. Assim, ela é uma matéria viva, né? Então, ela realmente tem o seu modo de agir, que às vezes tem uma rebeldia, assim, da cerâmica, né? Assim, então, lógico que você vai aprendendo. Hoje em dia, eu tenho um controle muito maior sobre isso, mas é bom quando, justamente, né, quando está muito controlado, é bom mudar. E aí você tem que já poder se submeter a novos imprevistos de novo, né? Quando você começa a controlar demais, a coisa já começa a ficar muito certinha e engessada, né? Assim, então, não é um bom sinal. Mas, É por isso que também muitas vezes eu parei, interrompi coisas que ainda podiam ser muito desenvolvidas, mas por alguma razão aquilo já estava se tornando um pouco repetitivo e eu fui para outra coisa, ou para outra matéria, ou enfim, mas existem trabalhos que têm esse potencial de irem para um lado e por alguma razão você interrompe. Mas tem essa coisa de resgatar anos depois, né? Então, por exemplo, as grades são um exemplo de trabalhos que eu poderia ter desenvolvido mais, por alguma razão não foi por ali, e agora retomei, né? Então, assim, tem esse movimento de resgatar e abandonar dentro do próprio trabalho, né? Assim, a grade ainda acho, como eu falei no início, acho que é um índice que te acompanha, né? Ela pode não aparecer da maneira
concreta em todos os sentidos, né, que a gente está vendo aqui, mas ela vai aparecer nos viadutos, ela vai aparecer nas fitas, né? Mas posso dar um... Eu não quero desmentir artista, muito menos sou crítico. Mas eu acho o seguinte, eu nunca desaprendi tanto sobre a obra da Anna Houck como nessa exposição da Anna Houck. Quer dizer, para mim foi uma surpresa, porque apesar de vocês falarem tanto em revisitar, essa revisitação na minha cabeça, na minha percepção, melhor dizendo, é completamente diferente do que era no passado. Eu concordo com você que o grid está ali presente, mas a presença da cerâmica, por exemplo, transforma tanto essa obra, estou pensando na obra, transforma tanto essa poética, né, que se torna você desaprende mesmo, quer dizer, eu tinha na cabeça a Anna Houck de uma maneira, hoje eu tenho de uma outra maneira completamente diferente por conta dessa exposição, como artista, né? Eu tô falando como artista. Esse pulso que a exposição traz, pelo menos trouxe, é que eu não queria deixar de falar, porque essa revisitação tão... A gente fica falando de revisitar, parece que é uma coisa de resgatar. Quando eu vejo aqui, na verdade, quer dizer, é um pulso muito forte, muito potente, né? Uma espacialidade completamente dissemelhante de qualquer outras tentativas que você fez no passado, sem desmerecê-las em nenhum momento, porque a exposição, por exemplo, na Pinacoteca é uma grande exposição, não é disso que falo, mas tem um pulso, tem um olhar à frente que eu percebi aqui nessa exposição. Eu não poderia deixar de dar esse pequeno testemunho, não é nenhuma... Não, acho que a gente concorda com tudo que você falou. Eu só queria, na verdade, até não só acrescentar o que o Maneco disse, mas até, enquanto o Maneco estava falando, eu estava pensando nessas peças de cerâmica, elas, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu acho interessante porque talvez elas partam de uma ideia, que logo depois se dissipa, de uma ideia de contenção, né? Essa cerâmica parece, de alguma maneira, ser a única estrutura dura, né? Enfim, rígida, né? De todo o processo, mas, ao mesmo tempo, isso não acontece, né? Ela ao contrário, ela ajuda... Desmente, né? Ela ajuda a dinamizar, né? A criar ainda mais... E uma outra circunstância também, só para, desculpa, te dar a palavra, fiquei pensando, né, também nos títulos, né, as nomeações que você deu, não só para essa exposição, mas para todo o seu trabalho, né, e como as nomeações, elas também ajudam, sem dúvida nenhuma, são parte intrínseca da obra, claro, mas como elas ajudam a recriar, para falar revisitar, a fixar ainda mais, né, a ideia de um lexo arquitetônico, né, de um vocabulário onde dificilmente eu olho nesse trabalho e não vejo ali viadutos ou pontes, né, ou um sistema, né, de alguma maneira que reporta esse vocabulário da cidade, né, do dinamismo da cidade. Né. Essa palavra sistemas eu acho boa, porque eu acho que eu faço sistemas. Assim, ao longo desses 25 anos, eu acho que eu fiz alguns sistemas, assim, e eu gosto de desenvolver os sistemas, isso demora a ser feito, isso não é uma coisa rápida, né? Esse sistema aqui, eu tentei várias coisas até chegar nisso daí, assim, e aí quando eu cheguei, eu gostei, eu falei, não, e aí mas tem a ver com as pontes, né? Tipo, mas é o quê? Tá bom, porque tinha a ver com outra coisa que eu já tinha feito antes, mas assim, não por isso, mas assim, teve essa coerência, de alguma forma, me deu um certo conforto ou um certo alívio, talvez, né? Assim, mas
Eu acho que teve o sistema das pontes de vinil, o vinil era um sistema, depois tiveram as passarelas com os cabos de aço, que era um outro sistema. Esse aqui é um outro sistema, mas mesmo dentro da cerâmica, aquele já dos tubos já é um outro sistema, um pouco diferente, né? E tem um certo, eu acho que tem uma coisa que eu nunca falo muito, mas tem um lado lúdico nisso, assim, nesses sistemas, assim, que é difícil falar disso porque pode ficar muito infantil, entendeu? Assim, pode ficar muito simplório, é lúdico, né? Mas assim, eu acho que tem mesmo nessa coisa desse sistema, de desenvolver, não só isso, assim, mas essa ideia de que pode ser diferente, ou que esses últimos trabalhos eu cheguei a fazer com todo monocromático e depois eu decidi colocar cores diferentes, né? Lógico que não é um puzzle, não é um Lego isso, mas existe uma dimensão que eu acho que é uma dimensão muito da arte, por um lado, de uma certa linhagem da arte, de um certo grupo de artistas, de lidar, né, porque com um certo lado lúdico que pode ter a ver com uma leveza, enfim. E aí entrou ali, né, a partir dessa coisa, dessa montagem, né, a ideia de trazer cor e de poder trabalhar um pouco a cor, naquele trabalho lá de trás, quer dizer, e que é uma não cor, mas que tem esse trilho, né? o penúltimo lá. Tá. O que tem preto. Sim. De ter ele era todo de uma cor só, e aí eu decidi introduzir esses escuros, né, que deu um certo ritmo, né, então... na verdade, eu estava falando outro dia aqui, eu me peguei e falo, agora eu me pego falando de negócios assim tão profundos que eu fico, nossa, evolui então, quem diria? Mas sobre a cor na escultura, né? Que eu acho que, eu não sei, deve ter muita gente escrito sobre isso, mas não é algo tão trivial assim, se pensar a cor na escultura, né? Porque ela é uma cor que está a serviço do espaço, né? Assim, ou de um movimento, eu não sei, eu acho bem diferente da cor na pintura. Então eu sinto que essas minhas cores são não cores, que elas estão muito a serviço da tridimensionalidade mesmo, entendeu? Não sei se você mas é muito concorda. diferente Eu não sei se cor, você... por exemplo, de um vaso. Muito diferente. Não, mas acho que essa cor que a escolhe é uma cor que tem... Bem, você falou isso. Falou. No momento, essa cor tem uma ligação muito forte, perdão, com os materiais daquele canteiro de obras lá, né? Da tese, né? Eu vou discordar. Perdão. Claro. Eu acho que essas suas grades, eu estou achando super interessante isso que vocês estão falando, que quando ela pega de novo essa grade, né, ela simplificou, parece que resolveu, que antes era aquela luta para conseguir fazer o trabalho, né? O trabalho em geral começa assim, o artista tenta resolver, criar o sistema e tal, então de repente você já sabe como funciona, eu tenho essa sensação. Você tem um controle de que aquilo não vai cair, não vai derreter, sei lá, entortar, qualquer coisa assim. E eu vejo essa cor nas grades como uma cor de pintura. Ali naquela sala, assim, eu acho que tem uma coisa assim que tem a ver com a arquitetura também e tal, mas eu não acho. Eu não acho que seja uma não cor. Eu acho que em algum momento é uma cor que é ligada à matéria, né? Que é a matéria, a própria cerâmica é a cor da terra, né? Mas eu vejo uma vibração de pintura, assim. E isso me deixou curiosa também, porque é uma coisa que é bem longe do pensamento da Ana. Não, mas eu não discordo de você, não. Você pode ter discordado da gente, mas eu não discordo de você, não. Porque eu acho que isso, por exemplo... Desculpa, não ter discordado. Não, pode falar. Mas eu acho que isso, por exemplo,
para mim ficou, essa clareza que você acabou de comentar, para mim ficou lá no Paço Imperial, quando ela apresentou esses trabalhos, os entroncados, os enroscados, né? Que é uma outra coisa também que eu queria falar, mas deixa mais para o final. Eu não entendi. Ficou como? Ficou essa relação que a Beth acabou de falar da cor associada à pintura, né? Ao vocabulário da pintura, e não tão diretamente se eu entendi errado, quer dizer, se eu entendi corretamente, não sei se eu entendi corretamente, não tão associado a esse vocabulário do canteiro de obras, né? De uma certa dureza ali da arquitetura, então dessa cor mais cimento, sei lá, dessa coisa mais ligada ao concreto, ao cimento, ao alumínio, né? E aqui você tem, talvez na sala seguinte, você tem uma abertura maior e a cor ali se coloca não como um revestimento, né? Para usar de novo uma gramática da arquitetura, mas se coloca como um ponto central, né? Dá até uma esquentada, né? É um ponto da perna, né? É um ponto central ali de uma discussão que a Ana está abrindo, assim, em anos recentes, né? Não, eu queria ser pintora. Eu estou poupando anos de análise. Mas eu acho que ali é diferente, Beth. Ali eu acho que é uma outra história. Só que eu só ia terminar para dizer isso, entendeu? Ali eu acho que é uma outra história. Ali faz sentido, né, essa escolha da Ana por, digamos assim, não problematizar, não trazer, vou usar uma palavra que ela falou há pouco, né, não dar protagonismo à cor. Né? Acho que faz sentido, até por conta de toda a história do grid, né, enfim, Rodney Krauss, enfim, toda a história do grid associada à pintura minimalista. A gente nem falou grid centrífugo, tem grid centrífugo. Aí é contigo, tá tendo liberdade para falar. Mas acho que é só isso. Não, desculpa, eu te cortei ali. Não, é falar que ali, para mim, ficou muito claro que era uma cor a serviço de um ritmo e de uma espacialidade, né, de espaço e ritmo meio juntos, né? Mas quando eu comecei a pensar a cor na escultura, eu também comecei a pensar, mas então como é a cor na pintura? A cor na pintura também tem ritmo, também tem espaço na pintura, mas é muito diferente, porque é um espaço mais projetivo, mais introspectivo, mas, enfim, tem as suas sutilezas, mas não sei, entrou esse debate da cor que também me deu uma motivação, assim, interessante, assim, de como pensar essa cor de forma que não seja gratuita, né, e que ela realmente tenha uma razão de ser e seja, a cor seja colocada fazendo um sentido, que não seja gratuita, que esteja fazendo um sentido ali no trabalho, né. Sim. E foi muito gratificante, na verdade, né, fazer esses trabalhos, e de fato eu também acho muito legal a Beth ter comentado que ela vê um pouco de pintura, porque eu tenho um pouco esse desejo de pintura, não sei se é de pintura, esse desejo de... Também eu gostaria de poder, tem tanta coisa que eu quero fazer que eu não fiz, mas assim, fazer desenhos em papel, acho que pintar em tela nunca vai acontecer, mas assim, ir para o papel, ir para o desenho, talvez eu vá no momento, mas assim, por enquanto, através da cerâmica eu tenho conseguido desenhar, pintar, de alguma forma, assim, esses impulsos estão aparecendo através dessa matéria, né, assim, que é uma coisa muito surpreendente, realmente, a cerâmica. E, sei lá, eu acho que eu faço um uso muito diferente do que as pessoas têm feito da cerâmica, sabe? Muitas vezes as pessoas não acham que é cerâmica. Elas perguntam se é madeira, se é ferro, elas perguntam tudo, assim, quando a pessoa chega meio desavisada, sabe? Não acredito. Não acredito. Mas eu queria comentar também que eu acho interessante no grid, nesses trabalhos do grid, é que você conseguiu unir assim, a racionalidade do grid, né, as linhas retas, horizontais e verticais,
com a rusticidade da cerâmica. Eu acho que ali é onde a cerâmica mais aparece, porque as linhas ficam meio tortinhas, entendeu? Quando você falou em desenho, acho que exatamente tem essa coisa do desenho. E essa coisa que une, né? Uma coisa que é contrária, né? Tem uma super neurose, né? Não precisamos compensar dessa Mas maneira. é trabalho de pessoa obsessiva, né? A gente não pode parar por aqui. Nessas duas séries, por exemplo, que tem os dois materiais, aqui a cerâmica suporta o metal. E aqui o metal suporta a cerâmica. Achei interessante essa coisa. Nessa série do grid, você pensou em algum momento aquele poder de decisão de ateliê de botar um metal? Ou essa série ela já é autossustentável, vamos dizer assim, que não precisa suportar por ser vertical, horizontal, não sei. Mas você teve essa dúvida em algum momento? Ela é anterior, assim, né? A origem dela é bem no início. Você não tinha mexido ainda com metal? Não, essa tentativa de entrar com outros materiais, ela veio surgindo depois, né? Tanto que a escala é muito reveladora disso, né? Porque, assim, a cerâmica, ela depende do tamanho do forno, na verdade. Você pode fazer cerâmicas gigantescas, mas você tem que ter um forno para queimar aquela obra gigantesca. Então existem fornos do tamanho dessa sala, entendeu? Lá no México, eu sou doida para ir visitar, assim, tem cerâmica, tem casas, sei lá, empresas com fornos gigantescos. Aqui no Brasil, enfim, é mais complicado isso, ter um forno desse tamanho, não sei, eu não sei onde tem, eu queimo no ateliê que eu sou parceira. São fornos relativamente grandes, mas são fornos padrões, assim. Então, eu tenho essa limitação hoje do forno, né? Então, a minha grande neurose, digamos assim, era conseguir expandir essa escala. Você pode fazer módulos. Sim, isso vai acontecendo aos poucos, né? Agora tem um lance também de encaixe, né? Essa segunda peça com outra cor, elas são soltas ou elas são fixas? Às vezes soltas, às vezes fixas, mas elas são feitas simultâneas. Não dá para fazer depois, tem que fazer junto. Elas são feitas separadas e porém juntas, mas assim, algumas vezes são grudadas e outras... Depende um pouco do formato, mas é preciso ser feito de uma vez só, porque depois não encaixa. Não encaixa, não vai encaixar. Então... Ana, quando você fez da gravura, você já misturou cerâmica com metal. Foi uma coisa mais incipiente. Será que começou tudo ali? Não sei, me lembrei disso agora. Ali era o ready-made, né? Era a peça dada já. Era a pastilha que veio do hexágono, que veio do pré-moldado. Assim, não mas tanto... tinha metal junto. Tinha metal junto. Aí foi a primeira vez que eu usei metal. Tá vendo? Latão. Aqui é latão também, sabia? Hã? Aqui também é latão. Esses trabalhos são do latão, né? Não, foi maravilhoso esse múltiplo que eu fiz. Eu adoro. Podia ter vindo, né? Podia ter vindo também, esqueci. Será que alguém quer perguntar? Tá As pessoas já estão falando também. Só para eu engatar alguma Eu coisa. queria falar uma coisa. Opa. Vocês abrigaram de uma forma muito importante a obra da Ana. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui no aniversário da galeria, no qual se escreve a obra da Ana, é que isso vai contra toda uma arte que está na moda no presente, que é uma politização infantil, deliberadamente idiota, ou seja, eu quero ser idiota, e politizam-se a arte de uma maneira infantil, idiota, com feminismo, com gay, com macho, um monte de besterol que acaba com o projeto estético da arte contemporânea, faz ele regredir a uma era pré-moderna, no qual, hoje em dia, são os grandes mestres políticos, mas que antes da modernidade era a igreja, os bispos,
os cardeais e os nobres, que diziam que tinha que ser feito. Hoje existe uma politização imbecil da arte. E essa galeria aqui contraria isso e não dá um minuto de espaço, um centímetro de espaço para esse gênero de arte. Eu queria felicitar meu amigo Maneco e felicitar a Ana Roque por ser um exemplo de uma grande arte contemporânea. Um assunto pessoal. Eu vou tocar no assunto pessoal. A Ana Roque é filha de uma amiga minha da época de movimento estudantil. E o Felipe é filho de um amigo meu da época da Rua General Glicério. Então, é uma nova geração. Nem por Elinho, nem por isso você é suspeito. E ela, filha da Rosinha de Goldsmith, morava, quando solteira, aqui no final do Leblon. Os pais dela, os avós dela moravam aqui numa cobertura no final do Leblon. Cá estamos. E ela era minha companheira do movimento estudantil. Rosinha de Goldsmith. Mas sabe que esse assunto feminino, o único que eu posso falar é o feminismo, os outros estão fora da minha alçada. Mas quando eu fiz as pontes, sabe, eu olhei, eu falei, cara, isso é coisa de menino. Eu falei, nossa, parece coisa de carrinho, não sei o quê. E eu lembro assim que eu fiquei meio nervosa, assim, falei, nossa, fiz trabalho de homem, de menino, assim. E aí eu comentei com outro artista, assim, ele falou, não, mas as minhas pinturas são super femininas e tal. Era uma série que eu fiz, era muito feminina e tal, assim. Mas teve agora recentemente uma pessoa que eu mandei, ele falou que vê os autoramas. Tal, eu falei, é que esse assunto, né? Eu vejo uma flor aqui, bem feminina. Que esse assunto de engenharia, ponte e tal, tem uma, sei lá, virilidade, uma masculinidade, mas que, enfim, tá aí na nossa vida e eu acho que isso traz um pouquinho de debate de gênero, mas é um pouco... Não é esse debate de gênero, mas... É outro nível, né? Mas o... Podemos? A gente pode, se quiser falar sobre arte feminina também, a gente pode ficar mais 3 horas. Você sabe que eu... Falar sobre a igualdade de gênero, os preços das mulheres no leilão, a presença das mulheres Agora não podemos falar nada disso não. Essa galeria tem mais de 2/3 de mulheres. É um negócio impressionante. Então, esse debate não vai. Eu conto. Tem incomodado. Mas você sabe que eu acho que... Eu às vezes discordo do Lacan, mas eu gosto do corte. Eu acho o seguinte, depois que o Paulo Sérgio fala, é melhor a gente encerrar a conversa, com uma salva de palmas a ele, e celebrando essa